Recentemente, uma reportagem chamou muito a minha atenção. A explosão de casos de dores nas costas pelo mundo. Na verdade, em algumas ocasiões, a dor é tão intensa que ela é incapacitante. Ela trava você. Literalmente, a pessoa fica travada, forçando a pessoa a evitar qualquer tipo de movimento. O que torna essa situação muito preocupante. E os dados da OMS ainda apontam que 8 entre cada 10 pessoas ou tiveram esse problema ou estão suscetíveis a ter. Eu sabia que esse era um problema grave, até porque eu mesmo já tive episódio de problema de coluna. Mas o que a OMS aponta é que as dores nas costas são a principal causa de afastamento do trabalho no mundo. Uma pesquisa conduzida pelo Global Burden of Disease, ligada à OMS, indicou que as dores nas costas são a principal causa de afastamento no trabalho. E aqui no Brasil a situação é muito parecida. Os problemas osteoarticulares estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. O que torna essa questão bastante séria. Os dados apontam que 8 entre cada 10 pessoas já tiveram esse problema ou estão propensos a ter. Quem já sentiu esse tipo de dor sabe o quanto ele é incômodo. Mas em alguns casos a dor, a inflamação e a contratura muscular forçam uma pessoa a ficar travada, literalmente a coluna trava, a ponto de você não conseguir fazer qualquer movimento, como se sentar ou caminhar. Eu já tive crise de coluna, a ponto de não conseguir me movimentar na cama. Só por aí você já pode imaginar o impacto que isso tem, não só na produtividade no trabalho, mas também na vida social, nos momentos de lazer, ou seja, na qualidade de vida da pessoa. Eu vou te contar como eu cheguei nessa condição e o que é recomendado fazer para você melhorar. O mais agravante é que essa situação se torna recorrente. Você faz o tratamento, melhora, mas depois não adota o estilo de vida adequado. Então vira e mexe você sofre com esse problema. O tratamento é clínico, você vai ao médico, segue as recomendações, faz fisioterapia, mas se você não entender e tratar das causas, você vai continuar tendo esse problema repetidamente. Quando a causa é específica, o médico vai identificar isso através dos exames e vai fazer o tratamento adequado. Apenas 10% dos casos têm causas específicas, como alterações estruturais da coluna e doenças. Quando as causas são inespecíficas, significa que isso está relacionado ao teu estilo de vida, está relacionado aos teus hábitos e comportamentos. Cerca de 90% dos casos têm causas modificáveis. Aproveita que você chegou até aqui e se inscreve no canal. Ativa o sininho, dá um like e compartilha com os amigos. Então a pergunta é: como é que eu posso evitar esse problema? Como é que eu posso prevenir uma série de problemas de coluna? O primeiro passo é entender as causas e então agir preventivamente. A primeira causa é a postura. Desvios posturais que eu posso ter naturalmente ou posturas inadequadas que eu adoto durante o meu dia. No meu caso, eu tinha um desvio que não me afetava, porque eu tinha uma rotina de exercícios bastante regular. Mas quando eu tive que reduzir essa rotina drasticamente para fazer mestrado, eu ganhei muitos quilos em poucos meses. E isso fez com que a minha coluna se desviasse do eixo normal e comecei a apresentar uma série de problemas de dores e de contraturas, o que me deixava literalmente torto. Essas posturas podem gerar tensões e desequilíbrios musculares e na distribuição de carga na coluna vertebral. Isso pode causar mais dores e provocar lesões cada vez mais severas se não forem adequadamente tratadas. A segunda causa está relacionada a cargas. Carregar pesos de forma inadequada, cargas ocupacionais, carregar bolsas e sacolas de modo unilateral, ou mesmo o próprio excesso de peso corporal. A outra causa é a falta de exercícios físicos, que vai ocasionar fraqueza muscular, provocar encurtamentos musculares e te deixar suscetível a vícios posturais. Quando se fala de postura, a principal região do corpo é a coluna vertebral. A coluna vertebral é um conjunto de vértebras sobrepostas formado pelas regiões cervical, torácica e lombar, que são amplamente móveis, e pelas regiões do sacro e do cóccix, que são restritas em termos de movimento. As articulações sinoviais, que são aquelas relacionadas aos movimentos amplos, têm uma estrutura chamada cápsula articular que é formada pelas cartilagens articulares e pela membrana sinovial. Quando ela é estimulada pelo exercício, essa membrana libera o líquido sinovial, que é um lubrificante articular natural, que além de lubrificar e facilitar os movimentos, também nutre os elementos articulares, principalmente as cartilagens articulares, tornando elas assim mais espessas e resistentes contra lesões.
Na coluna vertebral existe também o disco intervertebral, que fica posicionado entre cada par de vértebras adjacentes. Esse disco amortece a pressão na coluna e favorece os movimentos da coluna vertebral. Tanto as cartilagens das superfícies articulares das vértebras quanto os discos intervertebrais são nutridos pelo líquido sinovial. E quando eles ficam desidratados, a coluna fica mais suscetível a lesões, a dores e a alterações na morfologia e na função. Além disso, isso pode desencadear ou acelerar o processo de degeneração tanto do disco intervertebral como dos próprios corpos vertebrais. Uma informação crucial é que a nutrição e a hidratação adequadas são muito importantes para a coluna vertebral. O repouso e o sono adequado também são. A posição de dormir é importante para as nossas posturas e para o dia a dia. Dormir de barriga para cima é o mais indicado. Evitar a postura de bruços para dormir. Beber bastante água durante o dia para que de noite, durante o nosso sono, o disco intervertebral possa se hidratar adequadamente. E praticar exercícios físicos para que a membrana sinovial seja estimulada a produzir e liberar o líquido sinovial. E você pergunta, como melhorar a saúde articular? Depois de passar dessa fase crítica, em que você está com muita dor e inflamação, você deve focar na prevenção, para evitar novos episódios. Quando se fala de postura, a gente está falando do posicionamento corporal, que depende do alinhamento das articulações, principalmente da coluna, então é importante que a gente mantenha o posicionamento correto. Quando existe algum desvio postural, é importante que o tratamento seja feito de modo adequado. Para isso existe a cinesioterapia, o RPG, o pilates, a ginástica corretiva, entre outras. Além disso, mesmo que você não tenha nenhum desvio postural, é importante que você faça exercícios de alongamento e fortalecimento dos músculos posturais, além de manter uma boa postura no trabalho e no lazer. O segundo passo é adotar uma rotina de exercícios regulares. Atividades aeróbicas, como a caminhada e a natação, vão estimular a mobilidade articular e vão favorecer o controle do peso corporal. E a caminhada pode ser bastante eficaz também no tratamento. Um estudo da Universidade de Tel Aviv indicou que fazer entre 20 e 40 minutos de caminhada de 2 a 3 vezes por semana foi tão eficaz quanto fazer sessões de fisioterapia em uma clínica especializada. O terceiro passo é fazer exercícios para alongar e para fortalecer os músculos posturais. Esses exercícios podem ser feitos na musculação, na ginástica, no pilates, no RPG, na natação e também na calistenia. Algumas recomendações são importantes para você manter uma postura saudável. Evitar cargas excessivas, tanto quando você estiver praticando exercício, quanto no seu dia a dia. Carregar o peso do modo adequado. O ideal é aproximar o máximo possível o peso do teu centro de gravidade. E erguer o peso usando os membros inferiores também. Utilizar a técnica correta nos exercícios. Para isso, peça a orientação de um profissional de educação física. Evitar carregar o peso de um lado só. Esse tipo de posição desequilibra a tua coluna. Se você precisar fazer isso, se possível, faça por outro lado também. Evite movimentos bruscos e rotações enquanto você estiver carregando peso. Uma recomendação importante em relação aos treinamentos é que você deve progredir gradualmente, tanto nas cargas, ou seja, na intensidade, quanto na quantidade de exercícios e de repetições que você executa, que é o volume do exercício. Ele representa o tempo ou a quantidade de vezes que você vai repetir um determinado exercício. Você deve evitar mudanças bruscas de sobrecarga, tanto na intensidade quanto no volume dos exercícios. Porque o ganho de força ele é muito mais rápido do que o processo de adaptação dos componentes articulares. E as alterações bruscas de sobrecarga podem te deixar suscetível a lesões. E nós podemos elencar alguns motivos e benefícios de praticar os exercícios físicos para a coluna e para a postura.
Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, em que eu vou te apresentar um guia com exercícios para fortalecer e alongar a tua coluna. E lembre-se, pequenos começos podem te gerar grandes resultados. Adote um estilo de vida ativo. Você vai ganhar os benefícios de uma vida mais saudável